Se deixaram levar, se deixaram massacrar, se deixaram levar para o matadouro, porque não tem outra palavra. Assim que quando eles chegam aqui, o povo diz, para das tuas histórias, não estamos aqui não. Vocês têm que chegar aqui, aprender a língua, trabalhar, não estamos a fim de escutar tudo que aconteceu lá, que é deprimente. E eles também, gente, eles passaram tanta humilhação, eles vieram tão quebrantados psicologicamente, que eles não queriam falar. Resultado, muita gente da minha idade, para quem não sabe ainda, eu nasci em 1944, muita gente mais ou menos da minha idade, que cresceu aqui, depois da guerra, não sabe a história da família. Os pais não quiseram deprimir os filhos, nunca contaram o que aconteceu, só nos últimos anos eles aceitaram tratamentos psicológicos e começaram a contar a história. A propósito, muita gente, como a mãe da minha sogra, que nem teve nos campos de extermínio, ela teve em campos de trabalho, no fim da vida ela enlouqueceu. Quer dizer, não é só 6 milhões, são os 6 milhões mortos, são os outros não sei quantos fisicamente mutilados, psicologicamente mutilados, e a segunda geração, tá? O pai da minha cunhada, ele era parte dos partisanos. Os partisanos são os, como é que se diz, os guerrilheiros contra o nazismo. Quer dizer, ele não estava nos campos, ele estava guerrilhando contra. A mãe dela era campo de trabalho. A minha cunhada é a pessoa mais nervosa do mundo, ela tem tão pouca estabilidade, e isso é por isso. E, por exemplo, há muitos anos atrás, eu fui professora de hebraico num lugar chamado Arad, e foi logo depois da Guerra dos 6 Dias, um dos meus alunos, um rapaz francês, judeu, estava ensinando hebraico, o cara estava meio estranho assim, estava ficando quente já, ele de gabardine, eu era loira, loira natural, eu estou dando aula, e de repente o cara para na minha frente, começa a falar Yiddish. Eu sei falar Yiddish, é um dialeto judeu, europeu. E o cara falava comigo como se eu fosse capo em campo de concentração. Bom, para encurtar a história, o cara foi pro hospício, né? E ele era filho de sobreviventes da guerra. Só estou dizendo que os 6 milhões não são 6 milhões, é mais, é a segunda geração influenciada também. E não só isso, e as crianças? As crianças que não deixaram elas crescer, que não deixaram elas criar família, são outros milhões. Eu falei para você, não sei se eu falei no microfone não, no mundo tem 2 bilhões de cristãos, mais ou menos, 2 bilhões de muçulmanos, mais ou menos, e 13 milhões de judeus. Agora, na Segunda Guerra Mundial também tinha no mundo 13 milhões de judeus. Quer dizer, faz mais de 60 anos que essa maldita guerra terminou, ainda não cresceu o número de judeus. Porque ela mutilou, o nazismo mutilou o povo judeu, ok? Bom, mas aqui a gente sai, a gente vai pra diante. Aqui, então, é o seguinte, como ninguém queria falar do assunto, no parlamento falaram que se ninguém falar do assunto, isso vai ser esquecido, vai acontecer de novo para nós ou para outros povos. Assim que fizeram uma lei do parlamento em 1953, a lei da recordação, que um dia por ano, que cai mais ou menos em abril, cai exatamente uma semana antes do dia dos caídos aqui, no dia do levante do gueto de Varsóvia, um dos guetos de Varsóvia se levantou em 1943, e no dia do calendário hebraico do levante do gueto de Varsóvia, se comemora aqui o dia do Holocausto. Mas agora agregaram, não é só, é o dia do Holocausto e do heroísmo, porque sair vivo naquelas condições precisava ser muito, muito herói. Então, por essa mesma lei, foi feito esse dia e também todo esse museu, então ele foi feito por essa lei, foi levantado um museu. Quer dizer, esse museu é grátis, está aberto sempre das 9 às 5, antes, é véspera de sábado, feriado das 9 às 2, é grátis, todo mundo pode vir passear.
Qual é o nome do dia? Repete para mim. O dia do Holocausto. Assim, ele tem diversas partes. Nós vamos visitar a parte documentária, tem a parte artística e tem também a parte que é documentária, mas é outro tipo, porque, digamos, é um fichário, digamos assim, tá? Uma coisa, não é uma coisa que se vê. Mas também tem aqui uma homenagem aos piedosos do mundo. Quem são os piedosos do mundo? São os não-judeus da Europa que salvaram os judeus. Vocês têm que entender que se pegassem uma pessoa numa granja que está escondendo o seu vizinho que está sendo perseguido, morrem os dois. Aqui não tinha nem julgamento. Você cuidou de judeu, escondeu o judeu, você está morto. Assim que eles arriscavam a sua própria vida. Quer dizer que quando uma pessoa avisa para este lugar que se chama Yad Vashem, que a pessoa de tal salvou ele, então eles vão pesquisar se não era parente, se não ganhou dinheiro, se não saiu ganhando de alguma maneira. Se ele salvou essa pessoa pelo seu senso de responsabilidade pelo ser humano, ele foi recompensado. Todas essas árvores nessa montanha levam uma plaquinha com o nome de um dos piedosos do mundo. Aquela árvore dupla ali é em nome de Oscar Schindler. E mais todas, cada uma tem o seu nome, mas como nós já temos mais ou menos 20 mil nomes de gente desse tipo, gente humana que salvou, lá embaixo tem um parque em homenagem dele, são todos nomes. O do Brasil, Aracy Guimarães Rosa, tem o escritor, né, Guimarães Rosa, a mulher dele. Os dois eram diplomatas na Bélgica, se eu não me engano, se conheceram lá. Ela foi embora do Brasil com o filho dela, o pequenininho, e ela tinha uma tia lá, e ela estava trabalhando, ela é secretária do embaixador ou de alguém lá. A propósito, era o governo de Getúlio Vargas, que não dava visto para judeu para o Brasil também. Mas ela, com muita calma, dentro de toda a papelada que o embaixador tinha que assinar, ela botava também os vistos e muita gente se salvou. Quer dizer, é um crédito que ela quase não recebe. Ela faleceu na semana passada, com 102 ou 103 anos. Ela esteve aqui, ela recebeu todas as honras. Ele também estava sabendo de tudo, ele estava servindo na mesma embaixada da Bélgica. Quer dizer, existem piedosos do mundo, está tudo, como é que se diz, documentado aqui. O nome do lugar é Yad Vashem. Yad é mão, pera um pouquinho, mas não é só mão, é memória. Yad é memória também. Yad Vashem quer dizer uma memória e um nome, Isaías 56. Quando os assírios estavam tentando conquistar, então os rapazes iam para a guerra, que nem hoje, nada de novo, gente. Então ele escreveu, Deus me disse, relacionado a esses que irão e não terão descendentes, eu te darei um nome e uma memória melhor que filhos e filhas, porque pelo judaísmo a gente cria filhos, os netos vão recebendo os nomes dos avós, quer dizer, vai sempre se renovando, mas quem morre, isso corta. Então ele disse, eu te darei uma memória e um nome que não se terminará nunca. Qual é a pergunta? Qual a razão que os alemães, na pessoa de Adolf Hitler, levou esse massacre aos judeus? Ele se explica. Não tem explicação.